Vim aqui dar uma dica pra vocês de sombra, aplicação de sombra, pra quem tem a pálpebra mais caidinha, um pouquinho flácida, ou um pouquinho mais volumosa, pra trazer um pouquinho de profundidade pra essa região e tirar essa flacidez aqui. Vocês podem ver que a minha é um pouquinho flácida, ó, tem um pouquinho de pele aqui. E quando eu não tô com sombra, dá pra ver bem, então por isso que tá bem clarinha essa região, que eu passei corretivo. E eu queria mostrar pra vocês antes. Eu vou fazer um lado, vamos dizer que não valorize essa característica, e o outro lado eu vou fazer de um jeito que vai dar uma certa profundidade, vai tirar um pouquinho desse aspecto de flacidez. Existem muitos fatores que a gente leva em consideração, que a gente observa em um olho, várias características, para a gente escolher qual técnica de sombra a gente vai usar para valorizar ainda mais esse olho, para corrigir alguma coisinha que não agrada tanto. Eu não vou entrar em todos esses detalhes aqui, então lembrando que esse vídeo é exclusivamente para esse tipo de pálpebra. Então, como é que eu sei que a minha pálpebra é um pouquinho mais flácida? Olhem como essa aqui é a pálpebra fixa, né? E essa aqui é a móvel, essa aqui que mexe, né? Aqui tá o côncavo. Podem ver que quando eu tô com o olho assim, essa pálpebra aqui sobrepõe um pouquinho a móvel. Então, que dá esse efeito aqui de flacidez. Tem gente que tem a pálpebra um pouquinho mais volumosa, é outra característica, não é a mesma coisa. Mas essa técnica também pode ajudar. Lembrando, gente, olho caído é uma coisa, pálpebra mais flácida, um pouquinho mais caidinha é outra, tá? Cada coisa é uma coisa. Então, eu vou começar aplicando essa sombrinha aqui, bem clarinha, tá? Não é uma sombra, é um blush. O blush é o Harmony da MAC, com pincel de esfumar. Esse pincel é bem grandinho, porque vocês podem ver que outra característica da minha pálpebra fixa é que eu tenho bastante espaço aqui, do meu côncavo até a minha sobrancelha, eu tenho bastante espaço para trabalhar. Quem tem esse espaço um pouquinho menor, utiliza um pincel um pouquinho menor também. Bom, gente, eu apliquei aqui uma sombrinha bem clarinha, um pouquinho mais escura que o meu tom de pele, pra vocês verem que não precisa ser muito escura a sombra pra ter diferença, tá? Quanto mais escura ela for, com o nosso tom de pele, mais ela vai dar esse efeito, mais efeito de profundidade vai trazer. Mas olhem aqui a diferença que já dá, né? Olha a profundidade que já trouxe aqui pra minha pálpebra, só essa cor mais clarinha. Então, pra quem não gosta de maquiagem muito carregada, não quer dizer que tu vai ter que usar um preto, um marrom, um cinza escuro. Fiz duas técnicas aqui de maquiagem. Eu gosto de dizer que não existe certo e errado. Existe o que te favorece e o que não te favorece tanto. Aqui eu fiz duas técnicas, ó, esfumadinho tá direitinho dos dois lados. Porém, nesse ladinho aqui, eu escureci só o canto externo e o canto interno eu clareei com uma sombra que inclusive tem um brilhinho. E eu trouxe ela até depois aqui do meio do olho. Tudo que a gente clareia, a gente ilumina, a gente dá destaque. Então, o que aconteceu? Destacou essa dobrinha aqui que o meu olho faz, ó, essa flacidez que tem a minha pálpebra fixa. Ó, parece ainda mais. E outro fator é que eu não trouxe a sombra até muito em cima. Como a minha pálpebra é grande, ela ficou toda clara, quase toda clara essa região. Então, olhem a diferença, como ela parece ter mais volume, porque daí eu escureci só aqui. O que acontece? Como eu escureci aqui, eu dei profundidade para essa região, consequentemente eu dou mais destaque ainda para essa região aqui que tá clara. Do outro lado, eu fiz uma sombra toda escura, e aqui eu clareei só essa partezinha aqui de baixo da minha pálpebra móvel. Eu não levei brilho aqui pra essa região. Essa sombra tem um brilhinho também, mas eu deixei ela só aqui na pálpebra móvel. Então, olhem como o meu olho parece muito mais aberto. E praticamente não se vê flacidez, não se vê aquela dobrinha que a pálpebra fixa faz. Aí, muitas clientes minhas, alunas de curso de automaquiagem, já me falaram que eu me maquio, passo sombra e quando eu abro o olho não aparece nada.
Então, gente, talvez seja essa questão, se tu tem a pálpebra um pouquinho mais flácida, essa pálpebra móvel um pouquinho mais escondidinha, e tu trabalha só essa região aqui, não traz a sombra pra cima, quando tu abrir ela vai sumir. Essa aqui vai estar sobreposta, essa pálpebra fixa vai estar aqui sobreposta, então quando tu abrir, esconde tudo. Outro fator também que é legal a gente prestar atenção, cílios. Existem 2 formatos de cílios, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu só tenho esse decrescente aqui, que ele é bem grandão, mas é bom pra vocês verem a diferença. Esse cílio é um cílio decrescente, ó. Ele começa curto, fica maior no meio e termina mais curtinho, né? E esse aqui é um cílio crescente. Olhem como ele tem a partezinha inferior aqui, que vai na região inferior do olho, menor, e ele vai alongando no final, essa parte aqui mais longa. Pra quem tem a pálpebra um pouquinho mais caidinha, um pouquinho mais flácida, esse cílio aqui, deixa eu ver se eu consigo botar aqui por cima só pra vocês verem a diferença. Então, ele vai trazer um destaque aqui pra região externa do olho. Tá vendo como aquela minha pálpebra ali, a partezinha clara da minha pálpebra que tá mais sobreposta, ela continua aparecendo. Esse cílio não ajuda a esconder, digamos assim, essa característica, né? E ele vai deixar o olho mais fechadinho, assim, como o efeito do delineado gatinho, vai dar uma alongada no olho, deixa ele mais puxadinho e mais fechadinho. Já o cílio decrescente, ó, quando eu vou aplicar ele aqui, olhem aqui como essa parte, claro que eu teria que cortar ele um pouquinho. Aí eu corto, quando ele é decrescente, para ele não perder esse efeito de ser mais longo no meinho, a gente corta um pedacinho de cada lado. Porque se eu cortar só aqui, ele vai ficar igual o cílio crescente. Ele vai ficar com uma parte menor e uma parte maior no final. Então, tem que cortar um pouquinho de cada ladinho aqui dele, para ele continuar com esse efeito maior no meio. Então, se eu colocar ele aqui, digamos que aqui ficaria o meio, se eu cortasse ele bonitinho. Olhem como essas cerdas aqui do meio são maiores, então elas vão me ajudar a esconder um pouquinho, disfarçar um pouquinho essa pálpebra que é um pouquinho mais flácida, um pouquinho mais caidinha. Ele também vai dar um efeito de olho mais aberto. Outra coisa, o delineado. O delineado gatinho, quando ele vem e faz aquela pontinha pra cá, ele também ajuda a dar uma alongada no olho e uma fechadinha. Quem tem a pálpebra um pouquinho mais flácida, eu já diria assim para prestar um pouquinho de atenção se cabe um delineado aí, porque se a pálpebra for muito sobreposta aqui, ó, digamos que seja algo assim, vai fazer um delineado gatinho, vai ficar horas fazendo aquele delineado, bem lindo. E quando tu abrir, vai carimbar, porque essa região aqui da pálpebra móvel vai carimbar na pálpebra fixa, vai borrar tudo, vai estragar tua sombra. E não vai aparecer só alguma coisa preta ali. Então, o que eu indico? Um delineado mais fininho, só aqui na extensão dos cílios, porque ele vai deixar o olho mais arredondadinho e, consequentemente, um pouquinho mais aberto. Tem um efeito secundário dessas 2 técnicas. O efeito seria aqui, esse canto interno mais claro, bem mais claro, ele dá, se fosse nos 2 olhos, ele dá a impressão de afastamento. Ó, ele traz mais atenção para a região externa, então vai dar a sensação de afastamento dos olhos. E esse aqui, com essa pálpebra toda mais escurinha, até aqui na região inferior, região interna, ele vai dar a sensação de unir mais os olhos, juntar um pouquinho mais os olhos. Então, tem essa outra característica que a gente deve prestar atenção, se os nossos olhos são mais afastados, um pouquinho mais juntos. Daí, para te saber exatamente os detalhes do teu olho,
seria numa análise visagista com um profissional. Eu faço, tá? Quem quiser. Essa é uma dica exclusivamente, né, pra essa pálpebra mais caidinha, pra dar a impressão de abrir mais o olho, levantar esse olhar, né? Que olhem como aqui ele fica um olhar mais sereno, assim, mais menos expressivo, né? E esse aqui ele fica um olhar mais aberto, mais expressivo, com mais vida. Então, essa é a minha dica. Espero que vocês gostem, pratiquem e me digam aí se fez diferença pra vocês esse outro jeito de olhar para as técnicas de maquiagem. Por isso que eu digo que a gente saber a técnica é importante, executar aquela técnica, passo a passo, o que vem antes, o que vem depois, como é que esfuma. É muito importante, mas a gente saber qual técnica escolher para o nosso tipo de olho, ou características faciais, né? Também é tão importante quanto, ou eu diria que até mais, porque escolhendo a técnica errada, tu vai ter uma imagem totalmente distorcida da que tu queria com a tua maquiagem. Então é isso, meninas, essa é a minha dica. Curtam, comentem, me digam o que vocês acharam, para eu continuar trazendo dicas legais, assim, relacionadas a essas características que a gente não para pensar, mas que a gente precisa levar em consideração para ter um resultado legal na maquiagem.